E eu vou explicar por quê. Há um combinado na nossa equipe de gestão que o último culto de cada série vai ser um estudo sobre finanças. Então, hoje, nós vamos encerrar a série como que é? Aperte os cintos e amarre as sandálias. Essa série tinha um objetivo, te preparar, não é te convencer, porque quem convence é o Espírito Santo, mas é te preparar para tomar a tua posição como ovelha e como pastor de ovelha. Amém? Não foi isso que nós ouvimos nas últimas ministrações? Toda ovelha saudável, hein, presbítera? A querubim laçou vocês, minha amiga querubim. Toda ovelha saudável dá cria, reproduz, atrai ovelhas, atrai pessoas para Jesus. Aí, para completar, minha outra amiga querubim, no último domingo, o que ela falou? Que além de ser ovelha, nós temos o quê? Um chamado pastoral, para cuidar de outras ovelhas. Agora, a continuação da trilogia, não é Senhor dos Anéis, mas é uma trilogia. A continuação da trilogia é indo de forma integral. Obrigada. O que pode me impedir de ser uma ovelha que dá cria, de receber o meu chamado pastoral e de ir, de fazer, cumprir o ID, o chamado de Jesus? Existem 3 coisas, mas eu vou falar apenas uma. A primeira coisa que pode te impedir de cumprir um chamado pastoral, como ovelha, não estou falando de você pastor função, nem pastor tempo integral, como alguns de nós aqui somos, estou falando de você pastor, chamado por Jesus para cuidar de outras ovelhas, ok? É para você, não é para pastor de ofício. É para você, ovelha de Jesus, que entendeu que se você estiver saudável, você dá cria e assume o seu chamado pastoral. A primeira coisa que pode te impedir é o poder. A segunda coisa que pode te impedir de cumprir o chamado é a imoralidade sexual. E a terceira coisa que vai te impedir de cumprir o seu chamado são as suas finanças. Sexo, poder e dinheiro é o que tem destruído muitas pessoas, muitos servos, muitos discípulos do Senhor hoje. É o que tem impedido os filhos do Senhor de avançar e de cumprir o chamado e o propósito do Senhor aqui na terra. Bom, se todos somos chamados a atrair ovelha e a ensiná-las a obedecer através de um discipulado, nós fazemos isso por uma pressão ou por obrigação? É uma obrigação discipular? Você se sente pressionado quando a presbítera Cláudia te manda mensagem: e aí, como estão seus discípulos? Você já está discipulando? Você está pronto para discipular? Você se sente pressionado? Uma das coisas que a pastora Nathalie falou domingo passado é: eu não preciso conversar com a ovelha para ela dar cria. Eu não preciso explicar para a ovelha: ô, queridinha, está na hora de dar cria. Já tirou o leite, já tirou a lã, e agora você não vai dar cria? Precisa explicar? Precisa conversar? Precisa convencer? Não, porque biologicamente as coisas funcionam dessa forma. Então, não precisamos implorar para a ovelha se reproduzir, amém? Nós fazemos isso naturalmente porque somos saudáveis, entendemos quem somos e que temos um chamado aqui na terra. Mais do que isso, nós fazemos o que fazemos porque amamos ao Senhor. Pedro, tu me amas? Que pergunta. Depois de ter negado Jesus 3 vezes, imagina isso na cabeça de Pedro. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E o que Jesus está dizendo? Expressa o amor que você sente por mim, fazendo aquilo que eu vim fazer. O que Jesus veio fazer? Dar a vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando ele partiu, ele falou: agora vocês que são meus filhos, eu estou te deixando uma herança. Sabe qual é a herança? Talvez eu não tenha nenhuma herança. Eu acho que quando meu pai partir, vai ficar só dívida para mim. Talvez você, como filho, tenha herança.
Certo seria, Provérbios diz que o homem de bem deixa herança para os seus filhos. Mas a herança que o Senhor Jesus deixou foi: eu estou indo, mas você vai ficar no meu lugar e vai fazer coisas maiores do que eu fiz. Eu morri na cruz por amor a pessoas. Você vai entregar a sua vida por amor a pessoas também. Bom, mas tem um jovem na Bíblia, lá em Mateus 19. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Mateus 19, a partir do versículo 21. Eu não vou contar toda a história, porque você já conhece. Mas eu quero só ler um versículo fatídico. Lembra do jovem rico? Gente, vamos pensar nesse jovem rico? Ele era jovem, então provavelmente a riqueza dele não foi ele que conquistou, provavelmente foi uma herança. Não que ele não trabalhe, provavelmente ele trabalhava, ele seguiu talvez os negócios do pai, mas ele recebeu uma herança, provavelmente. A Bíblia não diz isso, certo? Mas a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitas riquezas. E ele estava encantado com Jesus. Ele era um simpatizante de Jesus. Ele estava vendo Jesus fazer os seus milagres e, uau, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Mas Jesus conhecia o coração dele. E Jesus falou assim, na tradução Deise Costa da Silva, 2022, larga tudo que tem e vem comigo. Ah, eu vou para onde? Não, vem comigo que eu vou com as paradas muito loucas aí. Nós vamos dormir no chão, nós vamos passar nós vamos comer na casa do ladrão, nós vamos fazer uns milagres, nós vamos viver uma vida louca. Vamos mudar o mundo. Mas tem que largar tudo. Se você estiver apegado a qualquer outra coisa, você não vai conseguir. E a Bíblia diz que o coração desse jovem se entristeceu, porque ele não estava preparado para desapegar de nada. Ele não estava preparado para abrir mão de nada para seguir Jesus e para cumprir o seu chamado. Ele não estava preparado para ir de forma integral. Nós não somos íntegros, integrais em alguma coisa quando o nosso coração está preso. Em pessoas, em dinheiro, em posses, em títulos, em dores, no passado. Nós não seguimos de forma integral dessa forma. Bom, existe um amor e apego às riquezas e dinheiro que tem impedido muitos filhos de Deus de avançarem, assim como esse jovem rico. E, principalmente, impedido de servir a Jesus e cumprir o seu chamado pastoral. Mais uma vez, eu não estou falando de cumprir um chamado pastoral de função pastor, mas de cumprir a missão que Deus deixou para todos nós. Assim como esse jovem, talvez hoje outros jovens estejam assim, puxa, mas se eu parar para discipular alguém, mas se eu parar para fazer cursos, mas se eu parar para me preparar, eu não vou ter tempo. Sabe que tempo virou um ídolo, né? O tempo virou um ídolo. Eu não tenho tempo. Não é mais fácil dizer, eu não me planejei, eu procrastinei, eu não estou dando conta. Não é mais fácil dizer, eu aceitei coisas além do que eu deveria aceitar e agora eu estou todo enrolado, não estou dando conta. Mas a gente diz o quê? Eu não tenho tempo. Eu já disse isso muitas vezes. E durante esse demolidor de Fortaleza, Deus tem falado comigo. Você não tem tempo? Ou você não se planejou? Ou você esqueceu? Ou você procrastinou? Bom, agora eu quero que você vá para Mateus 6. Deixa o jovem rico ali um pouco. E vai em Mateus 6. Porque em Mateus 6, Jesus está ali, saindo do Sermão da Montanha, explicou muitas coisas para os seus discípulos. Ele começa a fazer ensino sobre oração, sobre jejum e sobre dinheiros e riquezas. Dinheiros é ótimo, né? Sobre dinheiro e riquezas. E lá em 6, no capítulo 6, versículo 24, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus
e a Mamon. Mas ali naquela versão está escrito, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras versões estão escrito, você não pode servir a Deus e às riquezas. Mas na versão original está escrito, você não pode servir a Deus e a Mamon. Próprio Jesus está dando nome a uma potestade. Que no Império Babilônico, Mamon era considerado o deus do dinheiro, o deus das riquezas. Então, o próprio Jesus está dizendo, isso é uma potestade. Nós estamos falando de batalha espiritual. Todo mundo aqui sabe que toda vez que eu vou pregar, eu passo mal. De nervoso. 1000 borboletas na barriga, vou no banheiro toda hora. Vocês já perceberam? Vou e volto. E fico andando assim, ó, que nem doida. Mas hoje, em especial, eu acordei com muita dor de cabeça. Parece que no meio da madrugada eu estava com a cabeça deitada numa pedra. Eu sentia doer exatamente onde estava no travesseiro. Um negócio muito esquisito, eu não tenho essas coisas. Quem tem essas coisas, minhas amigas querubim. Eu não tenho. Aí a Luclécia foi orar comigo, a Cíntia foi orar comigo, toda hora passava alguém ali e ia orar comigo. Eu falei, tá. Estamos falando de batalha espiritual, não estamos falando de dinheiro. Não estamos falando de ovelha que não está conseguindo discipular nem dar cria. Estamos falando de uma batalha espiritual que está sob uma potestade chamada Mamon. Quem é Mamon? Não é mamão, é Mamon. Mamon é uma palavra aramaica que na essência significa riquezas. Aparentemente, os assírios adquiriram o conceito de um deus das riquezas dos seus vizinhos babilônicos. E a Babilônia era uma cidade fundada sobre o orgulho e a arrogância. No seu coração existe uma atitude que diz, o homem não precisa de Deus, somos autossuficientes. É o mesmo espírito que rondava na época da Torre de Babel. Vamos construir uma torre bem alta. Nós não precisamos de ninguém, nós damos conta de fazer isso sozinhos, nós somos muito bons. Então é isso que o espírito de Mamon tenta nos dizer. Você não precisa de Deus, confie nas suas riquezas. Trabalhe muito, estude muito, porque não é Deus que está no controle. Se você não fizer, se você não trabalhar, se você não guardar dinheiro, vai te faltar comida. Você vai mendigar o pão, a sua herança, a sua descendência vai mendigar o pão. Você precisa de segurança, você precisa de estabilidade. Aonde está a sua segurança? No seu trabalho? Então é isso que ronda o espírito de Mamon. É isso que ele ataca. Ele é uma potestade maligna cujo alvo é desviar a nossa adoração a Deus. Então podemos dizer que o objetivo de Mamon é te distrair com problemas financeiros ou com orgulho financeiro. Existem dois extremos na ação de Mamon. Ou ele te coloca numa vida miserável, que você não tem dinheiro para nada, ou ele te coloca numa posição de arrogância. Eu tenho muito e eu preciso trabalhar mais para manter o que eu tenho e eu não tenho tempo para cultuar, para adorar, para servir ao Senhor, eu não tenho tempo para mais nada. Começa a se identificar. Você está no extremo da escassez, da esterilidade financeira, ou você está no extremo do consumismo, da vaidade, da ostentação? Como é a sua relação com o dinheiro? Eu vou falar algumas situações e eu quero que você vá tentando se identificar com alguma delas, ok? Você tenta melhorar suas finanças, mas nunca consegue. Entra ano e sai ano e você se sente como se estivesse amarrado em problemas financeiros. Você passou por perdas graves envolvendo empresa, patrimônio, aplicações. Você está sempre preocupado e ansioso com as suas finanças? Finanças é o ponto que te faz perder o sono? É o dinheiro? Gente, todo mundo se preocupa com contas a pagar. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando de coisas que te paralisam. De um medo, de uma ansiedade, de uma preocupação excessiva que te paralisa de fazer outras coisas. De desfrutar da vida. De desfrutar da companhia da sua família. De desfrutar da presença do Senhor. É sobre isso que eu estou falando. Não estou aqui pregando para você ser um irresponsável com as suas finanças e não ter uma planilha financeira, não. Até mesmo porque organização faz parte.
Suas decisões são sempre baseadas no aspecto financeiro? Quando você tem uma situação a decidir, você pensa, não posso, não tem dinheiro. Não vou porque eu vou gastar dinheiro. Não dá para ir porque não vou no retiro porque não tem dinheiro. Você tem inveja do sucesso dos outros? Você não consegue repartir naturalmente, ofertar, dizimar, apoiar um irmão necessitado? É pesado para você? Você acumula ganhos desonestos? Ou seja, você não dá a César o que é de César? Você não paga seus impostos? Você mente no seu imposto de renda? Está acabando o prazo. Você manipula por meio do dinheiro? Cuidado, pais. Eu vou falar agora como pastora de adolescente. Se você não fizer o que eu quero, eu não vou comprar a sua roupa nova. Eu não vou comprar o tênis Jordan que você quer. Se você não mudar o seu comportamento, eu não vou pagar a sua inscrição para ir no retiro da igreja. Alguns pais querem prender os filhos numa dependência financeira, mesmo depois de adultos, para que eles possam continuar manipulando os filhos. Eu banco, eu mando. Eu pago a escola do neto, eu pago o plano de saúde do neto, eu pago isso, eu pago aquilo, então eu educo o neto. Já viram isso em algum lugar? Pura intriga da oposição, isso não existe. Você não consegue honrar seus compromissos? Você entrega seu dízimo e oferta por obrigação? Vai analisando a sua vida financeira. Provérbios 3, versículo 9 e 10 diz assim: o verbo honrar significa distinguir, fazer diferença. Mas o que o versículo diz é assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus não está atrás da sua oferta, nem do seu dízimo e nem do seu dinheiro, porque Ele é dono de tudo. Ele está atrás da sua honra. Honre ao Senhor com os seus bens. Eu quero falar uma coisa. Se algum dia alguém aqui nesse púlpito ministrou, porque nós estamos num processo de demolidor de fortaleza e já nos arrependemos por algumas coisas. E uma das coisas foi por termos concedido o púlpito a algumas pessoas que trouxeram alguns ensinos, diferente do que o nosso pastor, diferente do que a equipe pastoral dessa igreja acredita e prega. Então, se alguma vez você foi constrangido a entregar uma oferta, uma primícia, alguma coisa aqui nesse lugar, eu quero te pedir perdão. Em nome de Jesus. Porque o Senhor não aceita a sua oferta por obrigação. Ele ama quem dá com alegria. E não por constrangimento. E não por pressão. Mas porque você é filho e você entendeu que você tem uma missão, uma responsabilidade de cuidar da casa do Senhor. Por isso apenas. Então não tem maldição para dizer, se você não fizer, você vai para o inferno. Você ama o Senhor? A pergunta é, você ama o Senhor? Você entregou tudo para Ele? Nós não cantamos aqui? Tudo que sou, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, menos o meu bolso. Menos o meu tempo, Jesus. O resto é tudo teu. Mas meu dinheiro não. Meus recursos não. Guarda isso aí. Quando Jesus estava sentado na frente do gasofilácio e veio aquela viuvinha que o pastor Cláudio falou e entregou as suas moedinhas, Jesus não estava ali analisando quanto as pessoas estavam entregando. Ele estava analisando como as pessoas estavam entregando. Ai! Por que aqueles sacos de dinheiro não chamou a atenção de Jesus? O que chamou a atenção foram o barulho das 3 moedas caindo. Porque aquela mulher deu tudo. Ela entendeu que a vida dela é de Jesus. E que ela não precisa de calculadora para fazer suas ofertas. Aí você diz, mas
Às vezes, né, a gente coloca uma listinha, né, pastora Lu, lá no grupo. Gente, vamos fazer um evento do Libertim, evento do Ministério de Louvor. Alguém pode ajudar com oferta disso, daquilo e daquilo? Uma vez eu recebi uma mensagem de um irmão. Por que você não pede diretamente para o fulano tal? Ele é tão próspero. Ele é próspero, por isso que ele dá. Aí eu falo, não. Ele é próspero porque ele dá. Pensa nisso. Você não oferta, você não entrega ao Senhor quando você estiver próspero ou porque você está próspero. É o contrário, você vai prosperar porque o seu coração está desapegado e a promessa do Senhor é que Ele vai alargar os teus lagares. Ele vai encher você. Se você honrar o Senhor com tudo que é seu. Não é só com o seu dinheiro, querido. Não adianta você entregar o seu dinheiro aqui e durante a semana ser um péssimo marido. Um péssimo servo. O que os pastores lobos, que nós aprendemos aqui, não querem te ensinar, é que Malaquias tem o capítulo 1, 2 e 3, antes de chegar lá no versículo 10. Que vocês estão roubando a casa do Senhor. Mas antes, no capítulo 2, a exortação que o Senhor está dando é: vocês estão entregando, mas vivem uma vida sem vergonha durante a semana. Eu não aceito. O que o Senhor está dizendo é: eu prefiro fechar o templo do que receber essa porcaria que você está entregando. Eu não preciso do seu dinheiro para nada, eu sou o Senhor. Se eu dou uma visão, se eu dou uma missão para o meu servo, eu pago os boletos dele. Eu vou pagar os boletos. Se você contribuir ou não contribuir com o Realize, eu vou honrar. Porque a igreja está fazendo um princípio bíblico. Dar a César o que é de César, andar legal. Eu vou honrar o Senhor, o teu Deus vai honrar. Com você ou sem você. Agora, que bom poder participar. Que privilégio poder participar da obra do Senhor. Que filhos obedientes e amorosos. Aqueles que entenderam que tudo que tem é do Senhor. E que não medem mais nada na calculadora. Pela graça, entendeu que dízimo e oferta não é lei, não importa se está no Velho ou no Novo Testamento, é amor, é gratidão, é obediência ao Senhor. Dê pouco do seu bolso, mas dê tudo da sua vida. Não importa se você tem para entregar 3 moedinhas. Mas e o resto, é tudo para Ele? Bom, você consegue associar tudo isso que eu estou falando com o demolidor de fortalezas, que nós oramos agora há pouco? Eu quero te ajudar nisso. Todas as renúncias que nós estamos fazendo no demolidor de fortalezas têm a ver também com finanças. Com as finanças da igreja e com as suas finanças. Por quê? Se você é próspero, a igreja é próspera. Se você é quebrado, a igreja é quebrada. Quem é a igreja? Somos nós. Se você é um quebrado, a igreja é quebrada. Deus não quer que você seja um quebrado. Deus quer que você tenha para transbordar. Para abençoar. Então, veja só. Nós estamos renunciando a um padrão de liderança abusivo e manipulador que age com impulsividade, ansiedade e precipitação. Você nunca comprou nada na impulsividade? Sabe mulher quando está de TPM e decide dar um rolê no shopping e volta com 5 pares de sapato que não tem nem onde enfiar no armário? Hein? E os irmãos com as ferramentas? Não, mas está na promoção essa esmerilhadeira. Onde é que tu vai usar uma esmerilhadeira? Tu sabe mexer com isso? Tu reforma a tua casa? Não, meu marido usa todas as que ele compra. Irmãozinho, você já trocou de carro sem fazer uma planilha financeira, sem organizar e se comprometeu 60 meses com uma prestação que você não dá conta de pagar? Não levanta a mão não, que eu não estou aqui para te constranger. Deixa que o Espírito Santo te constrange. Você já comprou um curso EAD maravilhoso? Puxa vida, eu estava doida para comprar um curso sobre estudo de Apocalipse. E eu vou, não vou. Ai, Deus, é só R$70 por mês, é nada.
Não tenho um dia na semana que eu posso sentar na cadeira e fazer o raio do curso. Impossível. Você está lá com um monte de curso que você comprou e não consegue fazer nenhum. Precipitado. Não, mas só a igreja que é precipitada. É o pastor Nivaldo que tem que renunciar a essa fortaleza, porque ele agiu com precipitação. Ele é o líder, né? A culpa é dele. Crucifica-o. Sempre assim. É sempre assim. Tenso, né? Você já estava precisando muito de uma coisa e não tinha dinheiro para comprar? Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Tinha acabado um perfume. Perfume. Eu queria comprar um perfume. Eu não estava num dia bom. Não estava num dia bom. Aí, doida para sair para comprar alguma coisa. Sabe quando você quer sair só para comprar alguma coisa? Era eu. Sei. Se eu sair para comprar alguma coisa, gente, eu vou na farmácia. Às vezes. Vou no mercado, vou fazer alguma coisa, porque eu precisava comprar alguma coisa. Aí, fui lá e comprei o raio do perfume. Deus já tinha falado. Eu vou te dar. E eu fui lá e comprei o raio do perfume. Final de ano, chega uma irmãzinha aqui muito querida com uma sacola de perfume cheiroso, bom e caro, muito melhor do que eu comprei. Ai, que vergonha. Eu não falei que eu ia te dar? Por que você foi comprar no cartão de crédito sem ter dinheiro? Verdades serão ditas. Ansiedade. Excesso de preocupação com o futuro, ao invés de esperar o Senhor que falou que vai fazer. Ele disse que vai fazer. Próxima renúncia. Renunciamos a uma liderança centralizadora e sem planejamento. Sou o macho alfa da casa. Eu compro e vendo o que quiser e não preciso falar com a minha raposa, com a minha esposa. Ah, vocês não entenderam a piada interna. É que o Isaac, quando era pequeno, falava assim para o Cláudio: oi, pai, estou beijando a sua raposa. Até hoje a gente fala raposa, a esposa é raposa lá em casa. Nunca homem tomou uma decisão centralizadora? Afinal, as finanças é da família. Uma decisão errada sua prejudica toda a sua família. Você já comprou ou vendeu sem consultar a sua esposa? Sem fazer uma reunião de família primeiro? Tudo bem que a responsabilidade é sua. Talvez essa função ficou para você resolver na sua casa. Mas você compartilhou? Você já mal planejou uma reforma e gastou além do que poderia pagar? 3 anos pagando. Em junho desse ano, pagamos a última parcela da reforma da casa. Aleluia, Jesus. Que sofrimento, Senhor! Mas como o Senhor nos tratou durante esse tempo. Que aperto. Que aperto. Você já teve dinheiro na conta e esqueceu de pagar uma conta, depois você pagou juro porque você procrastinou pagar? Falta de planejamento. Está vendo como que as suas finanças são afetadas por esse demolidor de fortaleza? Você já gastou, fez compromissos financeiros sem comunicar seu cônjuge? Já perguntei. Isso gerou uma crise conjugal? Você já sofreu problemas no seu casamento por causa de desorganização financeira de um dos cônjuges? Fala, Deus. Já perdeu dinheiro por entrar no mau negócio? Ou porque simplesmente não pediu um conselho? Ou não ouviu um conselho? A sua vida financeira anda tão bagunçada que você não consegue ser fiel nos dízimos e ofertas? Aliás, abre um parênteses. Dízimos é uma coisa, oferta é outra coisa. Participar do Realize não te exime do seu dízimo. E existe uma coisa que acontece muitas vezes no meio da igreja. Quando nós estamos com algum movimento grande financeiro, as pessoas deixam de entregar o dízimo ou para participar de um evento, ou para participar de um curso, ou para fazer uma oferta alçada. Não, irmãos, é o contrário. O dízimo é o primeiro. O resto é se você pode, se você tem condições. Assim a igreja se mantém. Você não tem prazer em abençoar a sua igreja? Se sente obrigado ou pressionado a ser dizimista? Você não ensina seus discípulos sobre fidelidade e generosidade? Se você não faz, você não ensina. Ponto. Não tem como. A não ser que você for muito hipócrita. Irmão, você tem que entregar o seu dízimo, você tem que ser fiel. Olha que a Bíblia diz em Malaquias 3:9, tal. Mas você mesmo não faz.
Você não consegue entender a sua vida financeira? Olha só essa renúncia aqui. Renunciamos ao esfriamento na oração, estudo bíblico e evangelismo. Você não consegue entender que a sua vida financeira é parte da sua adoração? Você não consegue entender que dinheiro também é um assunto espiritual? Você ora pelas suas finanças? Quando você está diante de uma decisão importante em relação a dinheiro, você pede direção ao Senhor? Ou você está frio na oração, não conhecer a palavra do Senhor? E você está tentando ser independente com o seu dinheiro e você está vendo que está enfiando tudo num saco furado, a coisa não está rendendo. Renunciamos a toda desonra aos nossos pastores. Quando eu deixo de ser dizimista, fiel, eu estou deixando de suprir a casa do Senhor. Vocês sabiam que 25% da igreja evangélica no mundo, apenas 25% é dizimista fiel? Se 100% dessa igreja entendeu que é filho e tem como herança cumprir a missão do Senhor, por que apenas 25% é fiel no dízimo e oferta? Renunciamos à desonra. Renunciamos ao ativismo e à falta de descanso. Aqui é o checkmate. Todos os pontos anteriores te levaram a trabalhar para ter mais? A trabalhar muito mais? Para ter mais dinheiro? Porque eu sou precipitado, ansioso e impulsivo nas minhas decisões, preciso trabalhar mais para ter mais dinheiro, para poder pagar as contas. Aí eu entro no ativismo, renuncio ao ativismo e falta de descanso. Pastora, eu não posso descansar, eu tenho que trabalhar. Quer ver quem trabalha na área da saúde? Tem alguém que trabalha na área da saúde aqui, que faz plantão? Quando você está endividado, se você tem que fazer 5 plantões por mês, você faz quanto? Já vi casamento acabar. Já vi ministério acabar. Já vi muitos relacionamentos se romperem por pessoas que trabalham demais. Trabalham demais e nunca dão conta de pagar suas contas, porque nunca é suficiente. Não descansa, não tem férias, não tem tempo em família, porque precisa trabalhar para pagar as dívidas ou para ter uma independência, uma segurança financeira. Quantas faculdades, quantos cursos técnicos, quantos cursos online você vai ter que fazer para ganhar mais dinheiro ainda? Quantos? Mas sabe o que é pior? É que quando você menos espera, você está envolvido em todas essas 6 fortalezas. E você não tem mais tempo para nada. Aí você diz, não tenho tempo. Não tenho tempo porque fui ansioso, porque fui precipitado, porque fui centralizador, porque não planejei. Não tenho tempo para discipular. Não tenho tempo para servir no ministério. Não tenho tempo para discipular os meus filhos. Não tenho tempo para participar dos cursos de edificação da igreja. E de repente você é uma lenha longe da fogueira. Ou uma ovelha que não se reproduz mais. E em pouco tempo você está voltando para trás como aquele jovem rico. Senhor, não dá. Não dá para te seguir porque eu estou no emaranhado de coisas a fazer, de dívidas para pagar. Ou eu tenho muitos bens para administrar. Senhor, eu não dou conta. E o seu coração se entristece. O seu semblante muda e você deixa de seguir Jesus. Esse demolidor de fortalezas é para você ou não é? Talvez você tenha que começar de novo. Porque os primeiros 14 dias você estava fazendo só uma oração repetitiva, porque a igreja está fazendo. Mas se você se enquadra nessa situação financeira, talvez você precisa começar novamente e renunciar cada uma dessas fortalezas para você ser livre, não escravo do dinheiro. A Bíblia não diz que dinheiro é um problema. A Bíblia diz que o amor e o apego ao dinheiro é um problema. Pelo amor e apego às suas coisas ou às suas pessoas, você vai deixar de cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Mamon quer te paralisar ministerialmente. Ele quer te ver na miséria para não ter condições de servir ao Senhor ou de abençoar pessoas, ou ele quer te ver trabalhando muito e acumulando muito riqueza para também
não servir ao Senhor. E está muito ocupado. O ministério cristão é algo muito precioso para Jesus. Ele não coloca a responsabilidade ministerial nas mãos de qualquer pessoa. O ministério de cada discípulo de Jesus está ligado à expansão do reino de Deus. Deus busca servos aprovados, e Ele promove situações para aprovar você. Jesus disse assim: se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Em outro texto, Paulo está aconselhando Timóteo e falando como deveriam ser os obreiros da igreja. Como ele deveria selecionar os obreiros antes de impor a mão. Ele fala que ele tem que ter um caráter irrepreensível. Mas ele termina dizendo que governe bem a sua própria casa. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Jesus? Se não administra bem as suas finanças com seu salário mínimo, como vai administrar bem suas finanças ganhando 100 mil por mês? Se não é fiel entregando R$150 de dízimo, como será fiel? Muito obrigada, querido. Se não é fiel na administração dos seus recursos financeiros, não terá em suas mãos riquezas espirituais. Já pensou você entregar um dízimo mensal de 10 mil? Se você não entregar 150 do seu salário mínimo hoje, não espere que você vai ter coragem de entregar 10 mil. E às vezes você não recebeu ainda mais prosperidade, porque Deus sabe que você não tem maturidade e não vai aguentar. Talvez a sua empresa já poderia estar rendendo muito mais. Talvez você já deveria ter sido promovido no seu emprego. Mas o Senhor diz, se ele não é fiel com R$100 por mês, será que ele vai ser com 1.000? Tem bênçãos que a gente tem que ter maturidade para segurar, senão Deus não dá. Deus não vai colocar algo nas tuas mãos que pode te fazer até desviar. Sabe, muitas vezes, já fiz aqui vigília com jovem para passar no vestibular, para passar em concurso. E sabe o que aconteceu depois que ele passou no vestibular? Ou depois que ele passou no concurso? Vazou. Eu falei, vai, tonta. Eu que fiquei orando, eu que fiquei jejuando. O desinfeliz passar. O desinfeliz passa e a primeira coisa que ele faz é desonrar o Senhor. Tem que ter maturidade para receber algumas bênçãos. Tem que estar preparado. Nosso testemunho precisa interferir e causar mudanças por onde formos. A nossa vida precisa ter coerência com aquilo que pregamos. Não foi isso que a pastora Lu pregou? Se você é um quebrado, desorganizado financeiramente, que autoridade você tem para dizer que Jesus transforma? Que autoridade você tem para dizer que Jesus, tudo que eu colocar as mãos, irá crescer e prosperar? Como que isso pode acontecer, pastora? Quando você deixa de pagar as suas contas, quando você não paga impostos da sua empresa, quando você não está cumprindo a palavra, a sua própria palavra, fala que vai fazer e não faz, fala que vai pagar e não paga. Sabia que já tiveram algumas situações em relacionamento entre irmãos? Alguns irmãos empresários, aí outro irmão vai lá, contrata um serviço e não paga. Que o irmão fica chateado a ponto de sair da igreja. Porque o irmão comprou e o irmão não pagou. E sabe, todo mundo está exposto a ter situações financeiras complicadas. Mas, querido, não cai a mão, não. Pega a sua mão, o seu telefonezinho, não serve só para você ver vídeo no YouTube. Faz uma ligação e diz, meu irmão,
eu estou atrasado com o seu boleto. Eu não estou dando conta de pagar. Você pode esperar mais tantos dias? Presta conta, querido. Assume seus boletos. Às vezes você vê gente saindo da igreja e você está colocando a culpa no pastor ou na equipe. Mas você não sabe as tretas que acontecem atrás. Do porquê que muita gente sai da igreja, muitas vezes. Tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver com o culto, tem nada a ver com a pregação. Tem muito mais a ver com relacionamentos. E dinheiro dá um BO lascado. Irmão que empresta dinheiro para outro irmão, e o outro irmão não paga. Irmão que compra da empresa do irmão e não paga. Em nome de Jesus. Você vive em instabilidade financeira, você vive lesando terceiros, usando meios de ganhar dinheiro fácil, sendo um mau funcionário, vivendo de falsas aparências. É esse testemunho é coerente com algum Deus que você serve? Esse testemunho é coerente com Jesus que te salvou e te resgatou? Querida, é hora de parar e analisar. A única forma de derrotar Mamon é vivendo o princípio de mordomia. E eu vou te falar, mordomo não é uma função. É também. Mas a doutrina da mordomia tem a ver com Salmo 24:1. Tudo foi criado por Deus e tudo é de Deus. É isso que é mordomia. O meu tempo não é meu, é de Deus. Por isso que eu sou um mordomo e eu estou chegando aqui 1 hora mais cedo para arrumar cadeira, para fazer várias coisas. Para servir na igreja do Senhor. Porque o meu tempo não é meu, é dele. Teu filho é seu? E se teu filho chegar aos 17 anos e dar orgulho para a pastora dele e falar assim, eu quero fazer 1 ano de escola missionária antes de ir para a faculdade, você vai bancar? Ou é mais importante ele ir para a faculdade e ter dinheiro? É coerente? Eu oro para que meus filhos terminem os estudos e queiram primeiro servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Não, mas faculdade é muito importante. É muito importante fazer faculdade, é muito importante ganhar dinheiro cedo. Claro que é importante, não estou dizendo que não é. Mas e se seu filho decidir, você vai apoiar? Tudo é de Deus? Seu filho é de Deus? O vigor da juventude do teu filho é para Deus? Ou você vai castigar ele, manipular ele com dinheiro? Eu só pago a sua faculdade se você fizer medicina. Se for design de interiores, eu não pago. Porque médico ganha dinheiro, design não ganha. Tinha um jovem que queria fazer teologia com 17 anos. E o pai falou, você vai viver do quê? O menino está desviado hoje. Não posso dizer que foi por causa do que o pai disse. Mas talvez se tivesse recebido o incentivo, ele seria hoje um grande pastor. Mas Mamon está dominando a igreja. Vai nos seminários teológicos para ver se tem gente fazendo curso. Pega os vocacionados. Está todo mundo ocupado, precisando pagar as dívidas. Deus tenha misericórdia de nós. A doutrina da mordomia cristã é a doutrina bíblica que ensina que tudo que a pessoa possui não é dela, mas é de Deus. O mordomo é o servo que administra a casa e as coisas do Senhor. Sem entender a doutrina da mordomia, você nunca conseguirá administrar suas finanças direito, porque você sempre vai achar que o dinheiro é seu. E o dinheiro não é seu. Os 90% que fica com você não são seus. E você vai ter que prestar conta, não apenas dos 10% que você entrega na casa do Senhor, para que haja manutenção, para que haja provisão, mas os 90% que você administra. Sabe, irmãos, tem um caso lá no Rio de Janeiro de um pastor que assediou uma menina com deficiência mental. A menina engravidou, 17 anos de idade. Depois descobriram que não sabe se é o pastor ou se é o pai, porque o pastor abusou, mas o pai também abusava. Agora ninguém sabe quem é o pai da criança. E aí os cristãos pró-vida, não pode abortar. Não pode mesmo. Nós acreditamos que toda vida é uma vida. Mas quem vai pagar os boletos dessa menina? Quem vai pegar essa menina e levar para casa? Do barraco cheio de rato que ela vive? Quem vai levar a criança para a pai? Quem vai bancar o parto dela? Quem vai dar cesta básica todo mês? Ser religioso é uma coisa, mas Jesus nos chamou para fazer diferença aqui na terra. As suas finanças, os seus 90%, você usa para fazer diferença? Você levaria alguém para a tua casa?
para passar uma semana porque está em dificuldade? Você tiraria da sua compra do mês uma cesta básica para abençoar outro? Lá no Velho Testamento, dízimos e as ofertas eram entregues no tabernáculo para suprir os obreiros e para que ninguém tivesse falta de nada. É necessário uma vida simples, irmãos. Parece simples o princípio da mordomia, mas é simples de falar, de praticar não é. Sabe que tem um livro chamado Fé Transformadora, de um teólogo chamado Tozer. E ele fala assim, os cristãos de hoje em dia não contam mais mentiras. Eles apenas vão à igreja e as cantam. Crente não mente, crente canta. Quer ver uma mentira que você canta? Tudo entregarei. Tudo entregarei, menos meu bolso. Oh, irmãos, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Tudo é teu, Senhor. Toma meu ventre, toma minha mente. Tudo é teu, Senhor. Na segunda-feira a gente já esqueceu tudo que cantou. Porque se isso não fosse verdade, se nós vivêssemos o que cantamos, não haveria necessitados. Se vivêssemos o que cantamos, 25% da igreja não seria dizimista, 100% seria dizimista, ofertante fiel. Se vivêssemos o que cantamos, Campo Grande não seria campeã de divórcio. 2021, 75% de divórcio entre cristãos. Tudo entrego a ti. Bonito cantar, né? Se vivêssemos o que cantássemos, já teríamos mudado o mundo. Ontem eu fui pregar e a Nathalie foi comigo e ela disse assim, eu li um artigo que diz assim, que se no Brasil apenas cada crente evangelizasse 3 crentes, nós já teríamos ganhado o país inteiro para Jesus. Você sabia? Com a quantidade no IBGE de crente, de evangélicos, que se denominam evangélicos, você acha que a gente já não podia ter mudado esse país se a gente vivesse o que cantasse? Se a gente praticasse o que ouvisse? Gostaria que você ficasse em pé. Eu entendi por que eu estava com dor de cabeça. Porque destronar Mamon é uma batalha espiritual. E você precisa ir além de entregar 10% de dízimo. Para você ir de forma integral, você tem que abrir mão de coisas muito importantes. E talvez aquele jovem rico não teve coragem. E talvez você hoje também ainda não tenha coragem. Mas o encorajamento que você precisa não vem de mim, nem de palavras doces. O encorajamento que você precisa vem da palavra do Senhor que diz, seja forte, corajoso, não desanime, pratique a minha palavra, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. A palavra que você precisa é essa aqui, ó. Arrependei-vos. Não é uma palavra doce, felizmente. É o Senhor dizendo, eu coloquei uma missão nas tuas mãos, eu confio em você. Você não pode abrir mão de um dia na sua semana para discipular. Você não pode abrir mão de uma sexta-feira à noite para vir orar coletivamente. Você não pode abrir mão de uma parte dos seus recursos para abençoar os menos favorecidos. Até quando você vai enfiar em fazer um monte de coisa e não vai ter tempo para Deus? E não vai ter tempo de orar. E não vai ter tempo de ganhar almas. Existe uma fortaleza, queridos. Mas existe um segredo. Andar como Jesus andou. Vida simples. Vida simples. Ganhe tudo que você puder.
Economize tudo que você puder, mas reparta tudo que você puder. Como Jesus fez. Vida simples. Não precisamos de tanto. Não precisamos de muito. Jesus veio nos ensinar a viver. Quem não enxerga a vida de forma simples acaba se enchendo de dificuldade, de problemas, de dívidas, de afazeres. E eu quero encerrar contando uma lenda antiga sobre um rei. Eu quero que você fique com seus olhos fechados. Um dia, um rei decidiu agradecer ao seu povo pelo sucesso do seu reinado. Então ele chamou sua guarda e deu-lhes uma missão: selecionar representantes de todo o povo que viesse e tivesse um encontro com ele. Quando os súditos escolhidos chegaram, tiveram uma grande surpresa. O rei os recebeu dentro do seu próprio palácio. E logo o rei revelou o seu propósito com aquela visita. E ele disse: vejam tudo que existe neste palácio. Veja tudo que vocês conseguirem envolver com os seus braços será de vocês. Olha para esse palácio, veja todas as riquezas que tem no meu reino, e tudo que couber nos seus braços pode pegar para você. E as pessoas saíram alvoroçadas. Todos estavam abraçados com objetos dos mais diversos: joias, quadros, esculturas, roupas finas. Mas de repente um menino, com cerca de 5 anos de idade, driblou a todos e caminhou em direção ao rei. Diante do rei, o menino se ajoelhou e abraçou as suas pernas. Impactado com a atitude da criança, ele pediu a atenção de todos e declarou: este menino escolheu sabiamente e melhor. Se ele escolheu o rei, ele tem todo o reino. Após esse episódio, o menino passou a viver como um nobre no palácio. Naquele dia, muitos receberam presentes e voltaram para suas casas. Mas o menino passou a desfrutar de tudo o que o rei tinha. Sabe o que a gente aprende com essa história? Se você se agarrar nas pernas do Rei Jesus, tudo que é dele será seu. E a minha Bíblia diz que ele é dono do ouro, da prata. Ele diz que ele é o pastor das ovelhas. Diz que a igreja é dele, é tudo dele. E o que você tem que fazer? Se ajoelhar e se agarrar nas pernas do Rei. Eu quero que profeticamente você se ajoelhe. Se você sentiu que essa palavra é para você. De forma profética, agarre nos joelhos do Pai. Agarre nas pernas dele, porque ele diz: eu sou o seu pastor, e você não sentirá falta de nada. Se você me buscar em primeiro lugar, eu vou te acrescentar todas as coisas. Se você trabalhar a partir do descanso em mim, confiando que eu sou o teu Deus, eu vou dar tudo o que você precisa. Todo o reino é seu, todo o ouro é seu. O boleto dessa igreja eu que vou pagar, porque a missão fui eu que dei. Se você simplesmente se entregar e se agarrar nas pernas do Rei. Deus querido, em nome de Jesus eu quero te pedir, Deus, ensina-nos, ó Pai, a sermos como aquela criança de 5 anos que escolheu a melhor parte, se agarrar às pernas do Rei, viver no palácio e desfrutar de tudo que o Rei tem. Senhor, nós tomamos posse da Tua palavra. Nós declaramos a verdade de Mateus 6,31. E eu quero declarar sobre a sua vida o que o Senhor diz. Não se preocupe dizendo o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Somente quem não confia em mim é que se preocupa com o dinheiro. Somente
crente, o que não confia em mim, se preocupa com o dia do amanhã, porque você não tem controle sobre nada. Você não sabe se vai viver o dia de amanhã. Somente os pagãos gastam sua energia e vigor se preocupando com o dia do amanhã. Porque o seu Pai Celestial já sabe do que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão dadas. Em nome de Jesus. Senhor, grava essa verdade no coração dos meus irmãos, Pai. E em nome de Jesus, junto nós renunciamos toda precipitação, toda ansiedade, toda preocupação, toda falta de planejamento financeiro, toda potestade lançada para barrar ministérios por causa de preocupações financeiras. Tudo aquilo que tem impedido a sua igreja de avançar, de formar pastores, de formar discipuladores, de formar líderes ministeriais, porque estão preocupados com Mamon. Em nome de Jesus, nesta manhã nós declaramos uma igreja livre, dependente somente do Senhor e escrava somente de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Sempre serás tudo pra mim. Glória a Deus. Que maravilha. Glória a Jesus. No dia, o pastor Cláudio teve uma visão espiritual. Pediu para Deus abrir os olhos dele espirituais para ver o que estava correndo no mundo espiritual. E Deus abriu os olhos dele. E ele viu o demônio chamado Mamon, esse espírito maligno, de joelho com a mão para trás, caído. Está sendo destronado todos os demônios ligados àquelas 6 áreas. Por isso que você faça seu demolidor de fortaleza. E é fortaleza, por quê? Porque são cadeias que Satanás coloca para impedir, não só a nossa igreja, mas todas as igrejas do mundo inteiro. Ele tenta impedir a obra do Senhor. Mas por séculos e séculos, Deus não parou. Já queimaram tantas Bíblias para impedir a obra de Deus avançar. Mas ela não para. Ela não para nunca. Porque a palavra de Deus é viva e o nosso Deus é vivo. Quero que você, nesse momento, se coloque em pé. Eu vou orar por você. Você se colocou de joelho. Você entendeu o recado de Deus. Um recado tão profundo. Um ensino, uma doutrina tão profunda da palavra de Deus. Sem manipulação, mas de uma forma de ensino, que é a doutrina da palavra de Deus, usando a razão e usando a palavra. E eu testifico dessa palavra. Eu testifico desse ensino. Eu valido esse ensino como pastor dessa igreja. Porque realmente é coerente com aquilo que nós ensinamos vocês. E nós ensinamos vocês que o primeiro princípio de dizimar e ofertar é culto a Deus. E não mais do que isso. É culto a Deus. E se é culto a Deus, Satanás vai tentar impedir e que esse culto seja dado ao Senhor. Amém? Vamos orar? Se você quer abandonar toda a avareza e quer ter uma vida organizada e planejada e começar a aprender a organizar-se, organizar sua finança, organizar sua vida, possivelmente sua vida está desorganizada.
Mas você quer consertar isso hoje. Talvez você quer mudar isso na sua história. E eu vou orar por você, para que você aprenda a ter uma vida organizada. Matematicamente falando. Organizada. Quando você se organizar matematicamente falando, não é com avareza, Deus vai mostrar para você que você tem coisas no celeiro que você poderia estar ganhando dinheiro e não está. E por que você não está enxergando? Porque o seu coração está em reter. Porque o seu coração está fora do foco. Não dá para eu explicar tudo que Deus está me mostrando para você hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Na hora que você se organizar, que você colocar as prioridades no lugar, Deus vai mostrar que você tem pérolas nas mãos, que você não está enxergando, que você já poderia estar desenvolvendo e recebendo recursos em cima disso. Você tem dons e talentos, mas esses estão tão perdidos nos seus sentimentos que você não consegue vê-los. E é isso que Deus está te livrando. E é isso que Satanás estava fazendo. Impedir de você ver as pérolas que Deus colocou em sua mente. Impedindo a partir da ansiedade, da avareza, da desorganização. Se você quer tomar uma posição, então, eu sei que você já ajoelhou e pediu perdão a Deus. Agora, levante a sua mão assim, espalme a sua mão. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Pai querido, obrigado por essa palavra que veio do teu trono de graça. Deus está derramando nas tuas mãos. Deus está derramando, é derramando mesmo. Ela vem, bate na tua mão e escorre até. Deus está trazendo essa visão. Possivelmente a palma da sua mão começa até a aquecer, porque é a presença. Pai querido, abra as janelas dos céus. Vai abençoando teus filhos para que tenham uma vida organizada. Vai abençoando teus filhos para que tenham uma vida colocada diante do teu altar. Eu os abençoo. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo, Deus Pai, possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus seja louvado e glorificado. Ei, agora pode dar 5 abraços. Pode dar 5 abraços. Em nome de Jesus, pode abraçar. Faz muitos anos, há 2 anos que a gente não dá abraço nessa igreja. Tu és tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim. Pra sempre serás tudo pra mim.